Boa noite a todos e a todas. Vamos mais uma vez iniciar uma tarefa de estudos doutrinários do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje é mais um dia de atividades de reunião pública e nós estamos aguardando nosso irmão Rinaldo Soares, que será o nosso palestrante de hoje. Vamos aguardá-lo e recebê-lo com muita alegria, com muito entusiasmo, acreditando em Deus, acreditando nos amigos espirituais, acreditando que não estamos sós e que todos aqueles que fazem parte do Amor e Caridade e do movimento espírita pernambucano estão conosco. Então vamos só aguardar o nosso irmão chegar para a gente iniciar a nossa tarefa de hoje. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Wilton, Maria José Ferreira, outra pessoa aqui, Beli. Eu não sei quem é Beli, mas seja bem-vinda. Eu acho que meu Deus, quem é Beli? Mas tudo bem. Seja... Marta Alves, que bom, Marta Alves, tê-la conosco hoje. Centro Espírita Paz, Luz, 70 anos, participando conosco hoje do nosso encontro semanal. Todo sábado nós temos as nossas reuniões públicas e durante todo esse período de pandemia nós estamos fazendo a palestra de forma virtual, geralmente com a pessoa que de fora é convidado. Boa noite, Marta, saúde e paz para todos. Rinaldo Bezerra. Cadê você, Rinaldo? Peraí, deixa eu ver aqui. Rinaldo está chegando e eu não estou vendo. Rinaldo, deixa eu pedir ajuda aqui aos universitários, porque eu não estou vendo aqui. Rivaldo entrou, mas não entrou. Ele está aqui, ó. O que é que eu faço com ele? Rinaldo. Ele tem que solicitar aqui. Solicitar. Tecnologia nos ajudando aqui. Só um minutinho, gente. Nós estamos aqui verificando, fazendo acertos da tecnologia. Convite. Rinaldo, boa noite, Rinaldo. Aceite nosso convite. Isa Freitas. Rinaldo, boa noite, meu irmão. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Pensando que você não ia chegar. Chegamos. O trânsito estava horrível, rapaz. O metrô atrasou, tudo atrasou, mas chegamos. Maria Ângela está aí. Então, nós vamos... Marta Alves está aí, ó, está falando com você. Boa noite, irmão Rinaldo. Marta Alves é lá do Nembis, do Bittencourt Sampaio de Casa Amarela. Boa noite, Isis. Boa noite a todos. Isa Freitas, eu acho que é lá do Manjedoura de Belém. Isso, obrigado. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e vamos entrar em sintonia e fazer a nossa prece. Jesus, Mestre, amigo e Senhor, divina luz que viesse trazer as diretrizes para a humanidade na Terra. Assessorado pela misericórdia de Deus, o nosso Criador, e junto com tantos outros espíritos amigos que também nos assessoram. É em nome de Deus, de Jesus, dos espíritos amigos que estamos iniciando mais uma tarefa de estudo doutrinário desta noite. Esperamos que
A misericórdia, os bons amigos espirituais auxiliem o nosso irmão Rinaldo para que ele possa, junto conosco, transmitir tudo aquilo que a gente está precisando ouvir. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de Fernando Vieira de Carvalho, mentor espiritual do SEAC, nós pedimos permissão para iniciar as atividades desta noite. Assim seja. E com muita alegria vamos agora passar a palavra para o nosso irmão Rinaldo, que é um grande trabalhador do movimento espírita, palestrante, só vive aí nas lives para cima e para baixo, né? É lá do Bom Samaritano, e agora nós vamos ouvi-lo. Você mesmo se apresente, diga o tema e comece a falar. E nós vamos agora só lhe ouvir. Muita paz. Muita paz, boa noite, e que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre. Primeiramente, quero agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade. Me chamo Rinaldo Soares, sou do Centro Espírito Bom Samaritano, na Rua Mari, número 36, bairro de Torrões, e quero agradecer imensamente a Heleno por mais essa oportunidade de poder estar virtualmente no SEAC, que a gente tem o maior amor, carinho, apreço por todos daí, né? Quero agradecer também o pessoal de lá do Centro Espírita Paz, Luz e Caridade. Jesus abençoe a todos também, todos que estão conectados, que a Lourdinha que receberam os nossos convites, eu quero agradecer imensamente a minha gratidão por vossos corações, estar conectado conosco na noite de hoje, a todos vocês. E que no nosso trabalho peçamos e peço muita espiritualidade que torne ela simples e humilde de entendimento. Porque esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, e a gente tentar apresentar a temática, né, que foi nos proposto há mais de 2 meses, e graças a Deus chegou o grande dia, né, Heleno? E a gente conversar em servir a Deus ou a Mamon. É uma frase uma palavrinha muito interessante, que está lá em Mateus, capítulo 6, 24, e em Lucas também, 16, 13. Depois de tantas orientações, advertências de Jesus, ele indaga aos judeus: vocês querem servir a Deus ou a Mamon? E aí a gente vai trazer algumas informações, fizemos algumas pesquisas muito interessantes, que vai, ao longo nosso trabalho, a gente vai refletir em cima dele, tá certo? E como diz o linguajar, vamos começar. Capítulo 16, Lucas, é o que está constando no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Nenhum servo, abre um parêntese, de Haroldo Dutra Dias, doméstico, pode servir a Deus, a 2 senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apagará ou apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa é a tradução do Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias, e a gente vai discorrer essa temática que está aqui. E aí fizemos uma pesquisa pelo comentário bíblico de Baco, né, do livro 6º dele, que ele faz um comentário entre Mateus e Lucas. E ele diz assim: nenhum servo pode servir a 2 senhores. A verdadeira lealdade não pode ser dividida em qualquer esfera. Isto é verdade, especialmente na esfera espiritual, que é muito interessante, né? Não podemos dividir, né, nem compactuar com 2 senhores. Ou nós iremos aborrecer um e amar outro, ou odiar um e seguir o outro. Porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. E aí ele recomenda a gente ir lá em Mateus, né, justamente onde fala na questão, né, do servir a Deus e a Mamon. Mais adiante, a gente foi lá no comentário de William Best, né, o Brash, e ele vai dizer assim:
comentário de Lucas, Novo Testamento, é assim: estabelece a regra de que nenhum escravo pode servir a dois senhores. O amo possui o escravo e possui exclusivamente. Em nossos dias, um servo ou um operário pode realizar facilmente 2 trabalhos e trabalhar para 2 pessoas. Pode fazer uma tarefa em seu horário de trabalho e em outra em seu tempo livre. Pode ser, por exemplo, empregado de escritório durante o dia e música da noite. Muitos homens aumentam suas entradas ao encontrar verdadeiro interesse em suas ocupações durante o tempo livre. Mas um escravo não tinha tempo livre. Cada momento de seu dia e cada grama de sua energia pertencia ao seu servo, que era o que naquela época, né, dos judeus, né, dos hebreus, os escravos não tinham tempo para Deus. Ele teria que se debruçar exclusivamente ao seu Senhor, né? Ele se dedicava fielmente ao seu Senhor, mas o Senhor da matéria, ao Senhor da matéria. E aí, nessa observação de Jesus, ele traz para todos nós essa reflexão de que uma pessoa não pode servir a 2 senhores. Ou há de amar ao seu amo, ao seu senhor, né? Aquele que lhe dá a guarita, a alimentação, ou a matéria, os prazeres do mundo lá fora. Uma vez que o homem escolheu servir a Deus, cada momento de sua vida e a cada átomo de sua energia pertence a Deus. Porque estamos conectados, eu digo sempre, nós não somos materialistas, nós não somos da matéria, estamos revestidos na matéria. A nossa essência é divina. A nossa essência não é da matéria, não é daqui do mundo material. Haja visto que Jesus diz a Pilatos: meu reino não é deste mundo. E nenhum de todos nós, não somos daqui. Deus é o amor mais exclusivo. Nós lhes pertencemos em forma total, ou não lhe pertencemos absoluto. Ou seguimos as orientações de Deus, ou ainda nós iremos sofrer diante do que a materialidade, as circunstâncias, as coisas podem nos ofertar e nos oferecer. E mais adiante, a gente coloca o seguinte: 2 senhores. Quem é esses senhores? Haja vista que já está bem estabelecido, né, pela tradição de que Mamon é os prazeres da matéria, é a posse, é a riqueza, né? E o outro é Deus. E a gente bem sabe como é difícil nos libertarmos ainda da materialidade. Somos espíritos milenares, como está difícil de se libertar. Mas graças a Deus, a espiritualidade amiga, nós estamos encontrando esta possibilidade de nos tornarmos mais espiritualistas e espirituoso, no sentido de compreender de que a nossa essência não é daqui. A nossa essência é do planeta, é do mundo espiritual. A nossa essência é a que compactua com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga. E aí, mais a seguinte, a gente vai dizer: como identificar esses 2 senhores? Quando, Heleno, nós nos debruçamos a buscar a Deus, nós encontramos o quê? A paz, a harmonia, o discernimento, o equilíbrio. E quando nós procuramos as coisas materiais, nós sofremos. Nós desarmonizamos, desequilibramos. Nós perdemos o norte, a razão de viver. Porque nós depositamos os nossos sonhos, as nossas realizações, as coisas materiais. E com isso vem o quê? A depressão,
A gente vê o desgosto de viver e com isso está atrelado ao suicídio. A gente não acredita em Deus, por não acreditar em Deus, porque a gente está vendo a perversidade ainda dos seres humanos, né? O egoísmo imperando. Se a gente analisarmos, Heleno, tivemos 90 dias ou 120 dias de pandemia e ainda continua. Hoje, graças a Deus, menos. Se a gente analisar o quanto foi construído e quanto os homens que se encontram na lei deram possibilidade de muita gente não morrer, investiram maciçamente na saúde, na oportunidade de fazer com que aquelas pessoas que estavam morrendo à beira da morte pudessem ser socorridas. Como seria bom se assim permanecesse? Porque nós não iríamos ver nos hospitais pessoas abarrotadas nos corredores. Verdade. Esperamos que essas pessoas se sensibilizem com a dor alheia, se aproxime mais de Deus. E se aproximando mais de Deus, vai ter mais empatia pela dor do outro, deixando um pouco do egoísmo de lado. E mais adiante, como combater esses senhores? Né? A gente identifica ele, e se um nos traz prazer, vamos analisar e ver se realmente esse prazer está nos trazendo uma resposta satisfatória, íntima, que é a matéria. Se ela não está nos trazendo um prazer, vamos repudiá-la, trabalhá-la. Né? Vamos tentar conviver, como diz o Evangelho, ser do mundo, mas não ser do mundo. Né? Um homem inteligente, ele usa essa razão, ele usa esse pensamento porque ele vai entender de que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que retornar para o mundo dos espíritos. E depois enaltecer esse ser, esse Senhor. E esse Senhor é a razão da nossa existência, Heleno. É Deus. Com certeza. Deus. É Ele que conversou com o Filho amado, nosso irmão maior, Jesus, e disse: filho, vai até lá, ajuda aqueles filhos teus, aqueles teus irmãos menores, buscar pelo menos um norte para que chegue até a mim. Porque Jesus vai dizer a João que ele não veio fazer a vontade dele, ele não veio falar dele, veio falar do Pai, veio fazer a vontade do Pai. Portanto, servir a Deus ou o homem, ou a materialidade da vida. Heleno, vamos agora entrar na segunda parte. A segunda parte é o moço rico, aquele que foi em busca de Jesus para procurar saber o que se deve entender, o que é que deve fazer para alcançar a sua salvação. Olha só, a gente vai trazer aqui, a gente foi no livro da Sabedoria do Evangelho de Carlos Torre Pastorim. O nosso trabalho está em cima dessa temática dele, do livro dele, né? E também de outras obras espíritas, de Divaldo Pereira Franco, Amália Rodrigues, e o Evangelho do Espiritismo, Allan Kardec, e também a gente vai tentar fechar aí com Emmanuel, né? Emmanuel é fantástico. Vamos trazer esse capítulo em 3 personagens do Evangelho. Primeiro, Mateus, tá certo? 19, 16, 22. Marcos, 10, 17, 22. E Lucas, 18, 18, 23. A mesma narrativa do moço rico. Vamos ler e entender parágrafo por parágrafo, ou versículo por versículo. E ele vai dizer o seguinte: eis, vindo a ele, alguém disse: mestre, que de bom farei para conquistar a vida eminente ou vida eterna? Ele lhe diz: por que me perguntas sobre o bem? O é o bom, se queres, porém, entrar na vida, obedece os mandamentos. Disse-lhe: de que modo? Respondeu: pois Jesus lhe diz:
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honrar o vosso pai e a vossa mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso observo, desde minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens e dá aos mendigos, e terás um tesouro nos céus. E vem, segue-me. Ouvindo, porém, o jovem esse ensinamento saiu entristecido, pois tinha muitas posses. Muito rico, né? Como é que ele ia seguir, deixar as posses dele para seguir Jesus, o mendigo, podemos dizer assim, um Zé Ninguém, né? Mas vamos lá. Olha a narrativa de Marcos que a gente vai entender algumas coisas diferentes. E saiu ele para o caminhar, acorreu alguém e ajoelhou-se-lhe diante, perguntou-lhe, bom mestre, olha, um diz, o que é bom? O outro diz, bom mestre, que farei eu para participar da vida iminente ou a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamais bom? Ninguém é bom, senão um só, Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás testemunho falso, não defraudarás. Honrar o pai e mãe. E ele disse, mestre, tudo isso observo desde minha juventude. Contemplando Jesus, amou e disse-lhe, uma coisa te falta. Vende tudo o que tens e dá aos mendigos, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Ele, preocupado com esse ensino, saiu triste, porque tinha muitas riquezas. Como é difícil libertar-se da riqueza, né, Helena? Como é Exato. difícil. E no final, Lucas vai dizer o seguinte: interrogou certo príncipe, dizendo, bom mestre, que fareis para participar da vida iminente, a vida eterna? Disse-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Sabeis os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não testemunharás em falso, honrar vosso pai e vossa mãe. Ele diz, tudo isso observo desde minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe diz, ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e distribui aos mendigos, e terás um tesouro nos céus. E vem, segue-me. Ao ouvir isso, ficou triste, porque era muito rico. Como é difícil, né, Heleno, se libertar da riqueza, né? Da posse. Mais adiante, agora a gente vai discorrer, versículo por versículo, comparativo, entendendo algumas colocações dos discípulos de Jesus e o comentário de Carlos Torre Pastorim. E ele vai dizer o seguinte, e eis, vindo a ele alguém, disse, mestre, que de bom farei para que conquiste a vida eminente, a vida eterna? Isso está no Mateus 19:16. E Marcos vai dizer o seguinte, e saindo ele para o caminho, acorreu alguém, e ajoelhou-se diante, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para que participe da vida eminente, a vida eterna? Marcos 10:17. Pastorinho vai dizer o seguinte, quem era esse moço? Quem era esse moço? Pode ser eu, você, todos nós. Não se chega a saber pelas vias normais da história. Mateus e Marcos dizem alguém, enquanto Lucas afirma tratar-se de um certo potentado, um príncipe, um chefe, um homem de posse. Passando o episódio, desaparece totalmente do Evangelho. E ele continua a dizer assim, Marcos e Lucas anotam o diálogo que parece ter sido o original. Bom mestre, que é o que a gente conhece, né, Helena? Bom mestre, que faço eu para alcançar a vida eterna?
Que farei para ter e partilhar a vida eminente? Né? E aí, Mateus tece a frase, mestre, ele inverte, torce, mestre, que farei de bom? Muito interessante essas observações, Heleno, porque nós espíritas estamos acostumados a ler o Evangelho segundo o Espiritismo e é natural que é o script que Kardec traz para todos nós como base de orientação. Mas a gente não consegue buscar uma recomendação de Kardec na introdução do Evangelho, quando ele diz que o Velho e o Novo Testamento são pérolas escondidas, da qual cabe a todos nós que somos espíritas a mergulhar diante dele, a descortinar muitos equívocos e informações que até então nós tomávamos como verdade. E isso, sabe o que é, Heleno? Ciência. Espiritismo como ciência, não ciência, como diz Kardec, vai dizer lá na Revista Espírita, não a ciência como é a química, a física, a biologia, mas uma ciência que desvenda os mistérios espirituais. Por isso que o Espiritismo, ele traz e nos invoca, ele nos incentiva às pesquisas e poder compreender melhor os evangelhos. Porque se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca aqui a salvação dos ricos e não tece nenhum comentário. Na questão seguinte, guardados das avarezas, Jesus em casa de Zaqueu. Portanto, é preciso pesquisarmos para discorrer ponto a ponto e entender o objetivo da qual Kardec trouxe ali para a gente e, é claro, mergulhar nas pesquisas. Pastorinho vai dizer assim, Jesus responde o título de bom, que só deve ser atribuído a Deus, demonstrando mais uma vez, né, não julgasse Deus, como a gente muito dizíamos lá atrás. Quantas e quantas reencarnações nós afirmávamos de que Jesus era quem? Era Deus. Por quê? Porque o Espiritismo é novo e nós éramos, não nessa encarnação, digo eu, espírita, de nascença, a gente nunca teve essa percepção, porque desde a infância na evangelização a gente sabe que Deus é Deus e Jesus é Jesus. Mas em outras encarnações, porfilhamos, passamos por essas doutrinas e defendíamos de que Jesus era Deus, porque assim foi ensinado para todos nós. Mas simplesmente um homem. Jesus compreendia a sua natureza e se colocava aonde se estava. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Ele era o Filho e Deus o Pai. Pastorinho vai dizer mais o seguinte, outro pormenor de Lucas, e que o moço, embora muito rico, se apresenta humilde, pois se ajoelha para falar com Jesus. Submisso, né? Ele não vê aquele homem, como os narram por aí, subversivo, né? Um agitador, um anarquista, mas ele está diante de um espírito de grandeza, de um espírito puro, de um homem, de uma categoria, de uma essência, de uma bondade, de uma generosidade ímpar, e que não era preciso verbalizar. Só sentir faz com que os homens potentados se agachem diante dele. Porque se assim não for, como compreender? Como entender Jesus? E esse homem percebeu, por mais que ele fosse rico, por mais que ele tivesse dinheiro, mas Jesus é a luz do mundo, é o Senhor dos Senhores, era o Messias que estava prometido a Israel, só que até então eles não compreenderam. Os judeus também estão esperando até hoje o Messias, e o Messias estava ao lado deles e eles não perceberam isso, Helena. Ou seja, nós não percebíamos isso, porque nós era que estávamos lá também junto com eles. Aceita, porém, epítulo de mestre. Bom só o Pai, mestre eu sou, Jesus diz. Com a sua simplicidade, com a sua humildade, com a compreensão de que realmente, estudioso do Torá, um homem que conhecia todos os ensinamentos
da lei mosaica, né? Um homem que estudava, gostava. E, Heleno, parafraseando o Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitas informações em frases de Isaías. Ele gostava muito de recitar Isaías. E é preciso, mais do que nunca, estudarmos, porque Kardec, quando trouxe essa obra magistral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos pediram para que ele pudesse se acalmar, se tranquilizar, porque do jeito que ele ia, não ia concluir. E Kardec se afastou e se debruçou os estudos, as pesquisas, a análise, e trouxe o que foi de melhor para nós espíritas, dando pérolas preciosas, extraídas, pontuada, porque ele foi em busca do que nós poderíamos tirar a essência moral. Porque naquela época, Heleno, nós observávamos muito a letra, e a letra mata, e o espírito vivifica. Continuando, ele disse-lhe: por que me perguntas sobre o bem? Um é o bom. Se queres, porém, entrar na vida, obedece os mandamentos. Mateus 19, 17. Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Sabe os mandamentos? Marcos 10, 18, 19. Lemos em Mateus: se queres entrar na vida, segue os mandamentos. Ao que o moço indaga, pois, de que modo? As tradições corretas trazem quais são os mandamentos, né? Mas para essa indagação teria que ser usada o interrogativo, não afirmativo. Em Marcos e Lucas, Jesus responde logo: segue os mandamentos, e os cita. A divergência aqui também, Heleno, são comuns os três sinópticos, os quatro negativos. Todos os três discípulos de Jesus narram as quatro negativas, que ele coloca assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho. Agora a observação dele é essa aqui. Marcos acrescenta: não defraudarás. Se nós analisarmos, né, tem essa frase, só em Marcos que tem. Ou seja, não negarás a quem quer que seja o que lhe for devido. Bastante sintomático para quem era rico e podia, portanto, explorar os semelhantes. E aí a gente vê, sabe quem aí? E aí ele vai discorrer mais adiante, os nossos irmãos aí, Zaqueu. Zaqueu defraudou muitas pessoas. Zaqueu tirou muitas riquezas de quem até então não podia até ter, né, a condição financeira de dar. E aí o que ele faz? Defraudar. Defraudar é tirar, se apossar daquela riqueza, do dinheiro do seu semelhante. Portanto, Marcos, ele coloca essa observação também. Defraudar por quê? Na medida que ele era rico, ele podia usufruir das posses dos menos favorecidos. E é o que a gente vê, né, Helena? Será que Jesus não é atual? Os seus ensinamentos? Vamos lá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honrar pai e mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, 19. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso, testemunho falso, não defraudarás, honrar pai e mãe. Marcos 10, 19. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não testemunharás em falso, honrar pai e mãe. Lucas 18, 20. E aí Pastorini diz: dos positivos, os três citam: honrarás pai e mãe. Todos três. Mas Mateus adianta e acrescenta mais: amará teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Portanto, são comentários preeminentes que nos levam a uma reflexão, que nos levam a uma percepção de quanto entre os discípulos, até porque Mateus
segundo diz, o primeiro escrito do Evangelho foi de Marcos. E que Lucas, ele bebeu mais da fonte de Pedro, porque ele viveu em Éfeso, né? Ele viveu mais com a mãe, né? Próximo da mãe de Jesus, com Pedro, onde ele buscou mais informações acerca dos ensinamentos. Ao todo, então, temos 7 preceitos julgados básicos para a personagem, para nós, a fim de permitir que o Espírito entre na vida. E aí, Heleno, para que nós possamos, na realidade, entrar no reino dos céus, né, é preciso não matar. É preciso estabelecer isso ainda em alguns espíritos desavisados, com muitas dificuldades morais, que não cabe a nós a julgar. São espíritos que ainda, né, têm essa dificuldade, porque, Heleno, o espiritismo nos ensina a não enxergar a materialidade do indivíduo, mas o que está por trás dessa materialidade. Quem é esse espírito que habita esse corpo, da qual hoje a sua personalidade se chama Heleno Vidal? Quem é? Quem foi ele? Rinaldo, com essa personalidade. Queira nem saber, é melhor não saber o passado. Imagina aí, Helena, a gente na condição, graças a Deus, de estar militando numa doutrina que tira o véu do passado, nos dando a possibilidade de entender o presente e o futuro. E essas pessoas que estão fora, Helena, dessa doutrina, de qualquer outra doutrina religiosa, eu não tenho uma condição moral alguma de julgar quem quer que seja, não adulterar. Quantas das vezes a gente vai botar o carro na gasolina, o gasolina no carro, e está lá a gasolina o quê? Adulterada. Adulterada. Não furtar. Ô, Heleno, só o fato de eu furtar o direito de alguém viver foge dos princípios de Deus. Pois é. Não dizer falso testemunho. Como nós não dizemos muito disso, né, Helena? A gente não fala mal de ninguém, graças a Deus, né, Helena? Pois é. Deus aí começa. Não defraudar, honrar o pai e a mãe, porque a gente sabe que todos nós, espíritos, estamos em via de crescimento moral e espiritual. E é natural que muitas das vezes os nossos filhos, eles nos decepcionem, né? Eu estava domingo trabalhando e chegou um amigo nosso, espírita, e chorando, porque sua filha se envolveu com uma pessoa, e aquela situação toda, e aí terminou ela detenta, essas coisas todas. E eu começo a dizer, abrace, ame, diga que você está com ela, independente do que ela fez, porque todos nós erramos. Não temos direito sequer algum de julgar quem quer que seja. Só ame, porque nós estamos fazendo o teste, sabe de quê? De seus futuros tutelares espirituais de alguém. Portanto, imagine cada erro ou equívoco nosso, o que é que dirá os nossos anjos da guarda? Com tanta paciência que ele tem conosco. É preciso estabelecer essa paciência. E o 7º, amar o próximo como a si mesmo. Conforme vemos, regras práticas e eficientes para a vida diária. Nada que fuja do não fazer, do não realizar. Nada de alto voo místicos, ascéticos, preceitos para o comum dos homens normais e ainda materializados e apegados às personagens terrenas. Jesus, Helena, legou para todos nós vivências simples, possíveis, mas que só depende de cada um de nós seguir esse Senhor que nos traz prazer, que nos traz alegria, que nos traz muita felicidade, muita harmonia.
Porque, Heleno, nós devemos incorporar o que Jesus disse. Seja o sal da terra, e sal com moderação dá gosto à alimentação. Mas com excesso aumenta a pressão. Com excesso, nós estamos defraudando a vida alheia. Nós estamos roubando a vida alheia e até a nossa. E até a nossa. Helena, Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, na lição 20, ela vai dizer o seguinte: a avareza é doença da alma que devora os alimentos da vida. Tosco lental envenena primeiro aquele que lhe padece a ingestão. Somos nós primeiro e morremos. E contamina quantos se lhes acercam, produzindo degenerências e mortes. Inimiga da sociedade, fomenta a violência, que irrompe do coração lesado e estrugue na economia da comunidade onde se expressa. Expande o seu miasma e produz desequilíbrios. O avarezo é alguém que enlouqueceu e ainda não se deu conta. Será que existe muita gente assim, Helena? Pois é, será? Enlouquecida pela matéria, que se pegar alguma coisa dela é capaz de matar. Pois é. No poderio da vida, quantas pessoas assassinam para que ninguém tome a oportunidade de chegar no poder? Pois é. Portanto, só a doutrina dos espíritos é capaz, Heleno, de nos mostrar de que só o amor constrói. Só o amor. Falando nisso, viu, Rinaldo? Eu estou vendo aí alguns comentários e o Calixto ele está dizendo: menos julgamento e mais amor, mais compaixão, mais amizade, mais caridade, mais Deus em vossos corações. E tem outros comentários aqui. Cristina, uma ex-frequentadora lá do CEA, que está dizendo: mais live espírita. Calixto está dizendo: estou amando a live. Né? E tem outros comentários: tenhamos mais compaixão e empatia pelo próximo. É uma professora espírita. Além de professora espírita, tem um débito com a educação, viu? Que maravilha. É amiga de Elzinha, de Elza, uma frequentadora nossa. Sejam bem-vindos, meu amor. Tem um bocado de comentário aqui, muito bom. Não é? Mas aí eu dei essa interrompidinha só para não deixar passar em branco e desejar a todos sejam bem-vindos à live. Eu também estou adorando a explanação de Rinaldo. E como Cristina disse, mais espiritismo e mais live, não se preocupe, de hoje a 8 nós vamos ter live de novo. Só que não é com Rinaldo, mas é com outra pessoa que vocês conhecem e gostam. É Zilma Santiago. Ela vai falar sobre educação dos sentimentos. Não percam o próximo sábado. Aproveitei para fazer o comercial, viu, Rinaldo? Mas toque bastante. Ainda temos mais de 10 minutos. Vamos lá. Tá ótimo. Vamos lá. Disse-lhe o jovem: tudo isso observo desde minha mocidade, que me falta ainda, Mateus 19, 20. E ele diz: mestre, tudo isso observo desde minha juventude, Marcos 10, 20. E diz ainda em Lucas: tudo isso observo desde minha juventude, 18, 21. E aí o comentário de Pastorini: ao ouvir as condições, o jovem retruca com simplicidade: tudo isso tenho feito observado. Perfeita de duração, desde minha mocidade. Essas últimas palavras faltam em alguns códices, mas possuem todas as características da autenticidade. É comum os jovens falar de sua mocidade como de algo distante do passado, ou seja, está tão ligado, né, Helena? Pois a nossa convivência está tão perto um da outro, né? E aí a gente pensa, a nossa mocidade, como se fosse tão longe, mas está tão perto de nós, né?
A gente lembra de Paulo, a recomendação que ele dá a Timóteo: seja os exemplos dos fiéis, no falar, no vestir, no andar, no proceder. Depois dessas palavras, Jesus olha para ele, e o amor ágape, que é o amor com predileção, afetuosa, né? E aí, Pastorino manda lá no volume 2 dele, do livro Sabedoria do Evangelho, anotação privativa de Marcos, talvez por informação de Pedro, que assistiu à cena. Voltando-se então para o jovem, Jesus convida-o a participar de sua escola, tornando-se seu discípulo. Porque Jesus não queria perder a oportunidade de fazer com que as almas que partilhavam a sua convivência, que ele pudesse estar com ele, viver com ele, aprender com ele, né? Se renovar, se transformar, se doar. Isso é que é importante. Mas para isso era indispensável aspirar à perfeição e, portanto, renunciar a todos os bens terrenos. Como é difícil. Pois é. Como é difícil. Vai, vende tudo o que tens e distribui entre os mendigos. Dá em todas as direções, bem mais forte que simples dar ou doar, usando primeiro por Lucas. E aí vamos lá também, Amélia Rodrigues, pelos caminhos de Jesus, lição 9. Venham fundar o reino de Deus nas almas de Jesus, por ela, pela interpretação dela. Sem aparências exteriores. Os do mundo são transitórios, por mais opulentes se apresentem, erigidos com mão escrava e argamassados com sangue, carne e lágrimas, ocultos por detrás das fortes paredes das misérias dilaceradoras que não conseguem modificar. O meu reino, diz ela, é estruturado com amor e a renúncia, objetivando a libertação das consciências e dos sentimentos, programado para a vida eterna. Exige dos que se candidatam à sua edificação, o sacrifício, a abnegação e o espírito de servir. Para servir a Deus, requer primeira condição, renúncia. Quem de nós estamos ainda disposto a essa renúncia? Sem ainda os compromissos profissionais, familiares, acadêmicos, sociais, ainda está muito ligado e preso a todos nós. Quanto tempo, Heleno? Nós temos ainda uns 6 ou 7 minutinhos. 6 a 7 minutinhos, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Quando faltar 3 minutos para você parar, eu faço isso. Tá certo. Inclusive, você está com um fã-clube aqui. Tem um aqui que está dizendo, mais Rinaldo Bezerra, por favor. Já estão me querendo de novo, viu? Como a gente só tem agenda agora para novembro, quem sabe a gente já pode ver uma data aí para novembro, viu? Vamos ver sim. O pessoal aí está querendo. Vamos lá. E aí, para finalizar, a gente vai tecer os comentários agora de Pastorini. Todavia, se alguém busca a perfeição, há que primeiro desvencilhar-se de toda a carga externa, de tudo que está agregado de fora, de todas as posses, grandes ou pequenas, que tragam apego e a vontade de defini-las contra assaltos e preocupações de que não sejam roubadas, e cuidados para que não se estraguem. Daí a necessidade de vender tudo e de distribuí-los aos mendigos, aos que ainda desejam posses materiais. Para conseguir a perfeição, a caminhada é longa e árdua, e qualquer carga impede que se entre através do buraco da agulha, porque aí Jesus vai dizer, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvasse, né? E aí ele vai também dizer a porta estreita, porque como é difícil, né? A porta larga é o que mais adera, é o que mais nos convida, né? De qual fala o mestre, ele dá referência em Mateus 13, 7, 13. O episódio do moço ensina-nos ainda a luta que se trava dentro de nós, mesmo quando, chamado pelo Cristo, interno, a maior perfeição,
temos pena de atender, porque os benefícios materiais e o conforto que desfrutamos nos acenam com prazeres maiores e mais imediatos que esses atendimentos, a voz silenciosa nos forçaria a largá-los. Quantas das vezes Jesus nos convida? Quantas das vezes estamos a renunciar? Meu carro, minha mulher, meu filho, minha esposa, meu dinheiro, meu emprego, e aí vai, e aí a gente desequilibra. Tem muita psicóloga, ela sabe quantos os consultórios dela tá cheio. Isis aí apresenta várias lives mostrando as pessoas aliviar as tensões delas diante de tudo que está acontecendo. Emmanuel vai dizer, na sua introdução no livro Pensamento e Vida, fazendo minha propaganda, às 22 horas, todos os sábados, nós estamos estudando o livro Pensamento e Vida. Todos os sábados, 22 horas. Hoje o capítulo é 6, sobre a fé. E Emmanuel vai dizer, pensamento e vida, chamamos-lhes no mundo espiritual e sob a mesma designação, oferecemos lá aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que amamos. O que estamos procurando, Heleno? Servir a Deus ou a mamon? Pois é. Através do reflexo de nós mesmos. Ou seja, o sofrimento é aquilo que pensamos, que criamos e que desejamos. A felicidade também. A felicidade também. E ele mais. Até que nos identifiquemos, aí tá beleza, Helena, da misericórdia de Deus, da sua bondade e da sua justiça. Um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Ou seja, um dia nós seremos verdadeiros servidores de Deus, onde quer que nós estejamos. E por fim, nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus, Lucas 16, 13. Iniciamos com ela, encerramos com ela. Na frase do nosso amigo irmão benfeitor espiritual, já reencarnado, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 142, um só Senhor, eu extraí a última frase dele. A tarefa primordial do discípulo, de todos nós, é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal. Será que nós estamos compreendendo a nossa importância aqui? É mais de evoluir do que ficar pego às materialidades. Consagrar-se ao Mestre, a Jesus, servir a causa dele, como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Ou seja, incorporar, como Paulo um dia disse, não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. É poder deixar com que o amor do Cristo reine em nossos corações, para que nós possamos servir, auxiliar e amar a quem quer que esteja ao nosso caminho. Obrigado, Heleno. Gratidão a todos e a todas. Ok, Rinaldo. Nós é que agradecemos a você. Eu estou vendo a Zilma Santiago, a próxima palestrante de sábado, está aí, ó, fazendo assim para a sua palestra. Ela lhe assistiu. Vamos assisti-la, com certeza. Calixto está dizendo aí, somos o que deixa eu ver aqui. O que desejamos, fazemos o que pensamos, né? E assim sucessivamente. Bem, nós queremos agradecer a você, Rinaldo, agradecer a todos. Eu não vou ler a relação, porque eu tenho 40 nomes aqui, não vai dar para ler tudo. Mas todos vocês que estão nos ouvindo, sintam-se abraçados virtualmente por nós que estamos aqui agora, por toda a família SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade. Para aqueles que não sabem o endereço, é Rua João Barbosa, 230, Sucupira, ali na entrada da garagem da Metropolitana. Nós estamos com todas as nossas atividades suspensas presencialmente, mas estamos com todas as atividades
sendo realizadas virtualmente. Hoje nós tivemos uma reunião com a regional daqui dessa área de Jaboatão e Moreno, né, com os centros espíritas, e a gente tratou exatamente disso. Conforme a orientação da Federação Espírita Pernambucana, na reunião extraordinária do Conselho, domingo, eu não sei se todas as casas participaram, a orientação da FEB, da brasileira e dos outros estados é a gente permanecer sem a abertura, a não ser aquelas casas que tenham toda uma estrutura e possa seguir todo o protocolo do Estado. Porque aí o centro pode se reunir com a sua diretoria, analisar e se responsabilizar pelas atividades. Mas as casas que não têm essa estrutura, a recomendação, não é imposição, mas recomendação é a gente permanecer com as atividades virtuais, por vários problemas. O nosso público, muitos são pessoas de risco, né? Muito embora o risco hoje é para todo mundo. O caminho, às vezes você tem que ir de ônibus, às vezes tem que ir de metrô, às vezes vai a pé pela rua. Então, todas essas coisas a gente tem que analisar. Tanto os trabalhadores quanto os frequentadores são pessoas de risco. E a Casa Espírita tem uma responsabilidade muito grande em não expor os trabalhadores. Aí diz, e a assistência espiritual? Se faz do mesmo jeito. Nós fazemos vibração para aqueles que estão em tratamento nas terças-feiras, no dia de tratamento, fazemos no sábado, fazemos na sexta e fazemos hoje na nossa prece final. A gente pede para que todos os trabalhadores do Amor e Caridade entrem em sintonia com os benfeitores e aqueles que estão em tratamento em casa, se concentrarem, eles receberão a visita dos amigos espirituais. Porque nós fazemos muito pouco, a nossa presença ainda é muito pouco. Quem faz tudo é a espiritualidade. Como a gente ainda precisa do presente, não é? Mas durante essa pandemia a assistência continua redobrada pelos amigos espirituais. Eu já disse que na próxima semana vai ser Zilma Santiago com o tema Educação dos Sentimentos e aproveitamos para desejar a todos os pais amanhã, né? Muita paz, muita luz e muita coragem para enfrentar a tarefa dura de educação dos seus filhos, né? Então, com isso, nós vamos fazer a nossa prece. Rinaldo, você pode fazer a prece de encerramento? Vamos. Enquanto isso, estamos aqui vibrando com toda aquela lista de tratamento que está lá no Amor e Caridade, nós estamos com ela no Zap, e os amigos espirituais vão identificar tanto aqueles que estão precisando no corpo físico, quanto aqueles que já partiram para o mundo espiritual. Então, Rinaldo, agradeço. Helena, antes de fazer a prece, eu vou filtrar essa palestra, vou botar no meu canal do YouTube, mando para você, e quem não pôde assistir vai acompanhar nosso trabalho de hoje. Tá bom? Ok. Vamos. Valeu. Jesus, Mestre Divino Amado, humildemente, Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade. Abençoa cada amigo e irmãos que se encontram aí, irmãs, conectado conosco. E tuas bênçãos divinas recaem sobre todos eles, os lares deles, e aqueles por algum motivo não puderam estar conosco. E tuas bênçãos divinas recaem sobre todos nós, sobre toda a humanidade, encarnada e desencarnada, hoje, amanhã e sempre. Muita paz e muita luz para todos. Muita paz. Obrigado e um bom Dia dos Pais amanhã para você e para todos que nos ouvem. Para você também. Paz e saúde. A palestra já está salva. Aqueles que não puderam assistir, vão assistir também depois, viu? Perfeito. A gente também está salvando aqui, Rinaldo. Ótimo. Um abraço. Vai ficar no nosso Instagram, no Instagram do Amor e Caridade. E nós vamos também mandar para a lista de Zap dos que não puderam assistir hoje lá do Amor e Caridade. Um abraço, recomendações a todos lá do Bom Samaritano e até a próxima oportunidade. Com certeza. Boa noite. Tchau. Aqui?